Vamos então fazer a prece para a gente começar. Vou levar nosso pensamento à volta, mais agradecer a Deus, a equipe espiritual responsável por esse trabalho, para que possam prosseguir aqui nos ajudando, nos auxiliando na melhor compreensão das lições, possamos ser fundados por eles, abrir as nossas mentes, os nossos corações para guardar essas mensagens e utilizá-las na nossa vida diária, nas tomadas de decisão, onde quer que tenhamos que decidir, falar, sentir, fazer alguma coisa, que esse conhecimento, esse entendimento possa nortear as nossas decisões. Assim, Senhor, pedimos então a tua proteção para que o nosso espírito transforme uma clima de paz e de orgulho. Que o Senhor possa nos dar também a autorização para iniciarmos o estudo da noite. Ser conosco, hoje e sempre, assim seja. Então, hoje, vamos iniciar o capítulo 13, não é isso? No gabinete do ministro. Então vamos lá, capítulo 13 do livro Nosso Lar, no gabinete do ministro. Só lembrando, né, que terminou o capítulo 2 do André, né, manifestando interesse no trabalho, né, e o Ulisses perguntou se ele se sentia, na verdade, preparado para o trabalho. Né? Então vamos lá. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Aí a gente já pode comentar, né, aplicando isso na vida da gente. O trabalho, gente, é uma coisa que o ser humano normal é uma coisa que ele é inerente. Né? Só mesmo quem tem algum tipo de problema, um distúrbiozinho, que é inimigo do trabalho. A gente ficar parado é uma coisa assim. O horário de descansar é uma coisa. Mas você ficar naquela ociosidade, naquela inatividade, dias, semanas, meses, é uma coisa inconcebível, não faz bem à saúde, não saúde de ninguém. Né? Por outro lado, a pessoa também que é aficionada no trabalho, também, né, tem um problema de saúde mental. Tem que, como em tudo, você tem o equilíbrio, ter o tempo de lazer, né, com uma outra atividade, com a leitura, né? Qualquer, né, lazer saudável é recomendado. Então, eu vejo assim, que por mim, a gente tira, por exemplo, o programa de passar 10 dias na praia, com a família, nossa, está trabalhando uns 8 dias, eu já estou. Está sempre falta de trabalho, né? Apesar de você estar sempre lá passeando, vendo outras coisas, mas na hora que você para um pouco assim, eu tenho saudade da minha rotina de trabalho. Então, a gente imagina que o André Luiz também, né? Médico, ele não descreve aqui em momento nenhum que ele não gostava de trabalhar, né? Pelo contrário, ele melhorando da enfermidade, da situação que limitava, né? Surge naturalmente a necessidade do trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem
céu que algumas escolas religiosas, né, apresenta para os seus professores, na verdade, não agrada a ninguém. Porque nós acabamos de falar. Se você for ficar sentado lá no paraíso, né, num gramadinho, ouvindo música, vendo os animais, isso seria muito bom, assim, 1 hora, 2 horas. Né? Passou disso aí, você vai ficar o dia inteiro ali sentado, o mês inteiro, o ano inteiro, tem. Né? A pessoa normal, saudável mentalmente, ela sente falta de necessidade para alimentar-se. Né? Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na Terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Isso aí, sentiu a necessidade lá da rotina do trabalho dele. E nós vamos sentir necessidade, saudade das nossas atividades lá, a não ser que a gente trabalhe com aquilo que a gente não gosta. Né? Mas quem tem essa felicidade, né, de fazer, mesmo que não seja, vamos dizer assim, o sonho dourado de fazer, mas aprecia a atividade que faz, vai chegar lá no plano espiritual e vai sentir a necessidade. É uma coisa normal. Aquilo só não pode, de maneira nenhuma, deixar que essa vontade, essa saudade disso se transforme num problema. Né? Mas é natural. Como, da mesma forma que quando a gente estiver lá, nós vamos sentir saudade dos afetos que ficaram aqui na Terra. Normal. É um sentimento que brota natural de todo mundo saudável. Só não pode, da mesma forma, essa saudade dos entes queridos que ficaram se tornar um problema. Desequilibrar a pessoa que esteja lá. Aí teremos um problema, né? Identificava-me como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me, como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador dos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. E aí já manifesta uma saudade, como eu disse, uma saudade do médico, da atividade médica. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro, dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo por constituir, ao meu ver, invasão de seara alheia. Então, como também está dizendo aqui, a medicina espiritual ela inicia no campo do sentimento, né, e ela considera o espírito, diferentemente da medicina terrena, né, que ainda não atingiu esse alcance, né, apesar de que já alguns ramos da medicina já demonstram, né, interesse
interesses, vínculos, né? Essa questão do ser holístico, né? Considerado como um todo. Ei, garotinho! Ei, garotinho! Deus te abençoe, meu amor. Então, os comportamentos, né? Considera os comportamentos da medicina espiritual como causa de todo e qualquer problema. E a medicina terrena procura atacar mais as consequências disso, né? Que são os resultados, em última instância, do corpo físico. Enquanto a medicina espiritual, né? Ela considera a origem de tudo algum problema de desordem, né? De desarmonia energética do ser. Né? Então, para exercer, inclusive, requer equilíbrio e empatia, né? Pela dor do semelhante, que normalmente você não vê em todos os médicos técnicos. Você entra no consultório médico, caramba, às vezes nem te olha. Está ali, olhando no receituário, quando é feita a mão, e vai te perguntando, está fazendo tudo ali, acabou, assinou a receita, entrega, né? Enquanto que às vezes antigamente a gente falava assim, ainda mais se for de SUS, agora plano de saúde também, né? Porque tem que É isso aí. Programa, às vezes, uma agenda extensa no dia, né? E aí não pode ficar enrolando muito. na parte psiquiátrica, eu acho que a gente ainda está muito atrasado, porque só tem medicação, não tem outro tratamento. O dia que eu tinha uma palestra, ele falava À noite. que na parte psiquiátrica nós ainda estamos só na parte de medicação. E é só a consequência, o ato final. Quando a medicina, né, terrena por buscar remontar a origem do problema, que é espiritual, sempre, né, ela obterá maior sucesso. Né? Esquizofrenia, se a pessoa um distúrbio aqui. Sim. Mas tem outras doenças na parte psiquiátrica que não é distúrbio aqui. E aí eles são atacados com remédio da mesma. Isso aí. Mesmo esses que são distúrbios físicos, esses distúrbios físicos são simples reflexos de um desequilíbrio mental, espiritual, né, de outra origem. Né? É aí onde está distante, né? Está distante, não vai na causa. E quando vai à causa, remonta no máximo a infância, né? Algum trauma ocorrido nesta existência. Mas aí o psiquiatra passa para o psicólogo. Isso aí. Então é importante, né, que ele mencionou assim, que qualquer enfermeiro, dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades. O conhecimento requer realmente estudo, prática, né? E essas possibilidades aí na verdade, são habilidades que a pessoa desenvolve lá com a prática, né? E também com a parte emocional dela própria, do atendente ali, né? A capacidade dela envolver em bons sentimentos da pessoa que está. Terminei, estamos comentando o primeiro parágrafo. 17.4. Ele tem que ter equilíbrio, né, emocional, tá, fluido de amor,
pela pessoa que vai ser atendida. Senão, lá no espiritual, ele não vai ter eficiência no atendimento. Meu médico é espírito. E atende como espírito? Atende como espírito, quase. Sempre. Quase sempre. Ele é geriatra muito geral. E os remédios dele todos manipulados. Eu manipulo na parte lá de fora. É uma manipulação muito confiável. Eu mando para lá a receita dele, aí daí a pouco eles me respondem quanto fica e quantas vezes pega de vida. Aí ele me come, eu fico possuindo. E a consulta dele, olha para você ver. A primeira vez você paga um pouquinho mais, mas depois você vê ele, você paga a consulta. Ele só R$10 por ano. E ele é muito bom. O Derinho estava com. Os filhos dele levou ele, ele tem 3 filhos médicos. Então, mais de 10 anos ele tinha uma casamento, passava a noite no quarto. E eu só em cima dele, deixa eu pegar essa coisa aqui. Ele chegou tão muito lá, é que os médicos nascem. Eu levei lá. Você fica vendo, o remédio foi tão bom que ele agora não está indo ele 2 vezes. E foi especialista aqui em São Paulo. Os filhos e deu tudo certo. E eu vi muita gente que todos bem satisfeitos. Ele é muito bom. E nós precisamos de um clínico geral, que ultimamente todo mundo só quer especializar em cada pedaço do nosso corpo. E ele é as 2 coisas, entendeu? E agora também, a interna para outro médico, ele me pediu para procurar uma neurologista. Aí foi o Glauco. O Glauco, ele foi bioquímico. Ele sabe de cada médico que precisa de um exame. Aí hoje eu tirei o sangue para poder, ele virou meu problema. Aí eu falei para a moça assim, eu estou achando que agora eu vou no hepatologista, você vai vir outro exame. Ela falou assim, não, o seu médico que você foi, e ele já foi bioquímico, agora ele já passou todos os exames que todos os médicos precisam. Mas ele é um ótimo médico. Deus continua abençoando ele do jeito que ele é. Muito bom. Ele atende na fundação. Acho que 4 dias da semana e na doutora Mirella ele conseguiu para sexta-feira. Isso aí. Vamos seguir. No apuro das dificuldades, de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu. Por que não pedir o socorro de Clarence? Atender-o-á por certo. Essa de conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Clarence, nós lembramos, é o ministro, né? O Ministério do Auxílio, inclusive resgatou o André Luiz lá no Brau. Né? Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do Auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa, quando vi que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarence, em identidade de circunstâncias. O delicado ministro do Auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Olha só, ele escreveu que chegou muito cedo, procurou o local muito cedo. E quando chegou lá, ele já estava trabalhando, atendendo a outras coisas antes de começar a atender as pessoas. A gente imagina aí o horário, ele iniciou o seu trabalho, né, e a jornada de trabalho que o ministro desempenhava num dia, né? Como nós já vimos antes, inclusive, é totalmente diferente de nós, porque o espírito que já tem uma
contrário, o trabalho o alimenta. Né? Então, em muitos deles, quanto mais evoluído, menor necessidade de algum repouso, de algum descanso eles têm. Nós vimos nos capítulos anteriores, inclusive, eles comentando sobre isso, sobre a questão do trabalho, que foi mencionado que o governador do nosso lar exigia que todos os trabalhadores tivessem descanso, fim de semana, tirassem férias, exceto ele. Ele nunca havia tirado, ele nunca descansava. Mas porque estava se matando lá, se desequilibrando? Não, não tinha necessidade. Né? O trabalho o sustentava, o alimentava, o mantinha bem psicologicamente, vamos assim dizer, bem energeticamente, e pronto. Nós chegaremos lá um dia. Né? Teremos que trabalhar para isso aí, mas vamos chegar lá um dia. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos, 2 a 2. Impressionou-me tal processo de audiência. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo à necessidade de ordem geral, ganhando tempo e profito. Decorridos muitos minutos, chegou a minha vez. Vai, toma água e desce, vai lá embaixo. A gente lembra até aqui que esse método, né, de atender mais de uma pessoa, ele é tão eficiente, ele é aplicado recorrentemente nas nossas reuniões mediúnicas. Porque muitas vezes a espiritualidade traz um espírito para se comunicar e junto ali assistindo tem mais espíritos com o mesmo problema. Então ele assistindo ao diálogo, ele já é doutrinado ali por tabela. É o que o ministro faz aqui com o André, que nós vamos ver aqui, como é que funciona. Né? Então, uma pessoa chamava de 2 e 2, uma pessoa descreve o seu problema e muitas vezes encaixa o que a outra está precisando também. Na minha cabeça veio Malaquias. Eu nem sei quem é Malaquias, nem conheço Malaquias. Não mesmo, a hora começou aqui na minha cabeça, sabe? Insistentemente. Aí eu acredito que o espírito ainda mais que ele fica assim de frente comigo. Mas impressionante, assim, eu nem tenho ninguém que eu conheço que tenha esse nome, e veio na mente, assim, na mesma hora de vou repetindo o nome da pessoa acabou. Aí você está falando de dupla, entendeu? Isso aí. E lá, quando isso acontecer, ficar aquela palavra recorrente assim, é para você falar alguma coisa. Solta o verbo. Às vezes atrás do Malaquias vem mais coisas. No exemplo que você deu. Né? Pode travar. Mas ele estava falando, não pode. Não pode cortar. Eu pensei que era a pessoa, porque ele não deu o nome. Então, eu acredito que era aquela pessoa, porque ele ficou repetitivo sem dar outra ideia. Sim. Só repetindo o nome. Na hora de escrever, eu consigo, assim, tem um monte de coisa, entendeu? É difícil até acompanhar, né? Vem falando, assim, que parece que tirou da tomada, eu fiquei parada no meio do escrito. Aí eu, sabe, quando você está ouvindo alguma coisa que de repente sai, parece que a energia voltou para mim, né? Aí eu, aí a gente vê que a gente tem que saber
Decorridos alguns minutos, chegou-me a vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discutir. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnio no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservasse intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Desejava, replicou a filha, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do bem. Então, na verdade, o que ela queria aí era somente interferir nas provas e nas expiações dos filhos. Né? Só isso que ela queria. Não era muita coisa, não. Né? Somente isso. E nós sabemos, gente, que o que ela está pedindo aqui para ser o protetor de um encarnado, isso é uma tarefa para espíritos evoluídos, para espíritos superiores, que têm discernimento, têm equilíbrio, para saber até onde que pode interferir em determinada situação para ajudar, até onde tem que deixar a coisa acontecer para que aquilo seja aprendizado para o seu tutelado, né? Então, não é uma tarefa tão simples como ela queria. Mas, na verdade, se trata de um pedido legítimo de uma mãe. Se a gente observar o sentimento de mãe, ele é um pedido legítimo. Mas, se você analisar o maior, ela, nós vamos ver aqui, pelo desenrolar da fala, ela não tem estrutura, elevação, conhecimento suficiente para poder que esse pedido seu seja atendido. Porque ela não tem capacidade para isso. E seria, se isso fosse concedido, né, seria algo muito desafiador para ela, porque no caso do protetor, como ela estava querendo ser aqui, ela tem responsabilidades pelas consequências de coisas que vão acontecer com seus tutelados de alguma forma, principalmente se ela interferir de maneira errada, aconselhar de maneira equivocada. Então, sem conhecimento, sem elevação, não é possível fazer isso. Minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Olha só, 2 palavrinhas aí, chaves. O pai criou o serviço e a cooperação. Cooperar nunca é uma via de mão única. Né? É sempre você coopera, recebe cooperação. Tem que só esperar que os outros cooperem da mesma forma e automaticamente, se você coopera, a providência se incumbe de espalhar situações que vão te ajudar em determinadas situações. Né? E, na verdade, para que exista essa possibilidade de cooperação, de ajuda que se queira dar a uma outra pessoa, do nosso interesse,
onde eu sirvo e sou servido. Onde eu vou semeando bem e em algum momento esse bem vai voltar para mim. Mesmo e de preferência que eu não esteja semeando com esse interesse de poder. Isso vai acontecer de maneira natural, naturalíssima. Né? E aí, toda essa questão do serviço da cooperação engloba aí toda a capacidade ou habilidade deve ser adquirida. Não tem favor. Então, se eu quero ajudar uma pessoa, ou eu tenho recursos para isso, e aí eu tenho que ter adquirido, não tem favor, ou eu tenho que ter méritos, tenho que ter créditos para utilizar. Nós vamos ver aqui a pergunta que ele faz. Vamos ler de novo. O Pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Quantos bônus hora poderá apresentar em benefício da sua pretensão? Olha só. Nós sabemos que esse bônus hora, nós vamos até ver mais à frente, nós já podemos esclarecer aqui desde já. Cada hora de trabalho em favor da colônia vale um bônus horas, um bônus hora, que pode ser utilizado em benefício da própria pessoa ou em benefício de terceiros, que essa pessoa queira auxiliar. Então, perguntou aqui, quantos bônus horas poderá apresentar em benefício da sua pretensão? 304, ela fala. É de lamentar, elucidou Clarencio sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu para a Polônia, até hoje, 304 horas de trabalho. Por isso que ela fez o pedido lá para os filhos. Um pedido de querer ser protetora dos filhos, de vir para atuar na proteção dos filhos. Aí só fazendo uma continha simples, partindo, falou que ela está lá há 6 anos. Então, se a gente fizer uma continha 6 anos pelos 300. Não, vamos pensar assim, que ela teria 8 horas de trabalho por dia. 8 horas de trabalho por dia. Vezes 365 dias, num ano, vezes 6 anos. Eu fiz a conta aqui. Sabe quantas horas dão? Ela poderia ter de bônus horas? 17.520 horas. E, no entanto, ela tem só 304 horas. A gente viu que era uma pessoa que passou 6 anos e trabalhou só 304 horas no benefício da colônia. Então, Isso partindo do pressuposto dele quando ela chegou lá e mais nada. Depois que ela já estava apta a desenvolver uma atividade. Contando isso aí, né? Aí o ministro continua. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas na região inferior, vamos abrir já um parênteses, da mesma forma que o André, ela passou a ter lá na região inferior do umbral. Tá? Ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Aí ela responde, mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Pior, exclamou o senhor. Aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo as suas dificuldades, esclareceu o ministro. Enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará, senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível. Entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério dos
E contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Olha só, então ele deixou para ela isso. Então, o último argumento dela. Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Então, ele tentou encaixar em 4 tipos de serviço e nenhum serviu para ela. Para dizer que não deu opções, né? Você sabia que aqui tem Fernando assim? Lógico. Todo serviço que ele arruma, ele tem que pagar o patrão, ele tem que fazer com esse serviço. Mas de onde você acha que ela levou essa arrogância? De onde ela partiu daqui, velho? Partiu daqui. Ela era aqui, ela desembarcou na hora. Com a mesma personalidade, com a mesma. Chegar lá, coitado. E dá até graça quando eu escuto as pessoas falar assim: quando fulano morrer, vai descansar. Elogia, até graça. aí a pouco ele começa a fazer. Então, a gente que não treine desde já, aceitar trabalhos, às vezes fazer um trabalho que a gente não quer, que não gosta, mas que a gente sabe que é necessário para isso ir tomando a nossa disciplina, a nossa arrogância, né? Tudo isso a gente já pode e deve ir treinando desde já, para a gente chegar lá e não passar por essa mesma experiência, né? A gente vê que aqui o Clarencio foi firme, sem ser grosseiro com ela. Assim é um espírito superior, né? E não nos faltaram oportunidades para essa senhora, né? Aqui 4, né? E como que ela iria tolerar os espíritos inferiores que ela queria proteger aqui na Terra, que eram os filhos? Se ela está precisando de amparo. Isso aí, sendo protetora deles. O que ia acontecer? Não tinha como, né? Na verdade, nós estamos diante de uma preguiçosa. Uma folgada. Não tem rodeios para fazer, não. Eu sou preguiçosa. E daquela que gosta que tudo é feito por ela e só entrega pronto, só chega tudo prontinho, tudo mastigadinho. Só aí dá para tirar uma ideia, mais ou menos, de quando a pessoa era encarnada, era todo mundo fazendo as coisas para ela. No mínimo, né? Pensar assim. E aqui a gente observa um outro aspecto, um perfil psicológico de uma pessoa que não assume responsabilidade pelas escolhas que faz. O erro é dos outros, né? Nas 4 oportunidades, ela não dava, era isso, era aquilo, né? E quando que nós, por vezes, mesmo que não seja sempre, temos esse tipo de procedimento, de empurrar para os outros um problema que nós tomamos decisão errada e a gente culpa os outros. Mesmo que a gente não faça isso constantemente, vale a gente pesquisar, referir na nossa rotina, se a gente, de vez em quando, usa desse expediente e procurar travar essa torneira aí. Porque se isso for virando uma recorrência, vira um hábito e pronto, a gente incorpora isso. Tá? Então é complicado aí o negócio, a situação não é boa para ela. Né? Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as 2 margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra
alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo, conquistas superiores, companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que amam se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Então, como está dizendo, nós já até falamos no início, nós temos que estender uma rede de cooperação se a gente quiser ajudar alguém, né? Trabalho, como ele mencionou lá, trabalho e humildade são as duas margens do caminho, né? Nós temos que ter essa corrente de simpatia. No estudo do Haroldo Dias, ele menciona um caso em que essa rede de simpatia chegou até o Chico. Ele menciona que o Chico tinha o costume de sair, todos os sábados ele saía com mais algumas pessoas para visitar pessoas carentes lá em Uberaba, né? Na periferia de Uberaba. E uma dessas famílias que ele visitava era de uma senhora muito simplesinha, que lavava roupas e tal, muito carente de recursos, e que tinha uma filha que tinha paralisia cerebral. Ela ficava na cama, falava, não fazia nada. Alimentava a mãe, alimentava, e ele ia lá, chamava Valéria. Ia todas as semanas, ele ia, conversava com a Valéria, abraçava a Valéria, mas ela não respondia nada. E foi indo, teve um tempo em que um dia que ele teve uma intuição de que ela poderia falar alguma coisa. E ele falou com ela: Valéria, mais uma força, pronuncia, eu vou te ensinar uma palavra que é muito poderosa. Jesus. Às vezes vocês já ouviram esse caso, né? E ela, com muito custo, falou, como tinha dificuldade de falar para ele: Jesus. Ele ficou muito feliz, a mãe também ficou muito feliz, abraçava, chorava, de alegria. Na semana seguinte, quando ele volta para fazer a visita, a Valéria tinha desencarnado. E não deu tempo de avisar e tal. Bem, passaram-se os tempos, passaram-se anos. E o Chico fez uma cirurgia de angina, né? Coração crescido, né? E ele se recuperando em casa, ainda assim sentia algumas dores, né? A própria cirurgia, todo dia que ele estava doendo. E ele viu que entrou uma luz no quarto e materializou um espírito muito bonito, né, uma luminosidade bonita. Foi lá, botou a mão nele e parou a dor na hora. E o espírito já estava se retirando. Ele falou: não, minha irmã, eu quero te agradecer, muito obrigado pelo que você fez. Você pode me falar seu nome? Aí ela falou assim: Chico, você me conhece? Eu te conheço? Ele está com a cabeça ruim mesmo, que jeito dele passar as coisas assim, né? Ela falou assim: eu vou falar uma palavra que você vai me conhecer: Jesus. Aí ele, né? Olha só, essa é a rede que você estende, que você não espera, isso vem, você não faz com interesse, mas ela é movimentada pela providência divina. Então, naquele momento, inclusive, se ele quisesse, se tivesse alguém com uma necessidade, se ele pedisse um favor àquele espírito, certamente aquele espírito ia lá ajudar a pessoa. Ela pode pedir isso, né? Respeitar a possibilidade de ajudar, o merecimento, né? A necessidade da pessoa e a capacidade de quem vai ajudar. Então, é disso que está
o ministro está falando aqui, você tem que ter uma rede de cooperação, uma rede de proteção, de solidariedade, onde você coopera e recebe cooperação. Se não for assim, você não consegue, né? Não tem muito onde ajudar. Né? E nesse caso, a senhora aí não tinha conquistado nada. Porque ela estava pedindo. Como é que está, dona? 3? Fala. Eu estava um outro dia no quintal lá de casa, lá, na vizinha de cima do telhado, e começou a juntar os mães fazer casa lá. Eu falei assim, aí eu olhei aqui pequenininha e não dei muita importância. Aí, um outro tempo depois, eu olhei assim, a caixa do marimbondo estava bem maior. Aí eu falei assim, rapaz, como é que o bicho trabalha rápido e em conjunto, né? Está tirando uma lição na própria natureza, como que as comidas, abelhas, no caso, como que eles se ajudam ali para a coisa evoluir. Vai de encontro que você está falando, como que a rede, quanto maior todo mundo colaborar e se ajudar, como funcionam as coisas. E aí, o bem que a gente faz vai, né, ser o nosso advogado em qualquer lugar que estivermos, e ele, em algum momento, de alguma forma, ele retorna. Não tenhamos dúvida disso. Mas a menor dúvida. Então, é sempre vantajoso a gente agindo bem. Aí a prova, né, mais do que clara disso. Vamos então parar aqui, nós não terminamos o capítulo, né? Vamos parar por aqui que deu o nosso tempo. Vamos falar depois aí. Agora vai ser, depois de pequena pausa, continuou. Quem faz a prece aí? Faz mais. 7, 7 ou 6? 6. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Agradecemos a proteção dos trabalhadores da casa, que nos orientou, que nos instruiu. Possamos sair daqui, mestre, melhor do que chegamos. Além do mais, possamos colocar tudo em prática em nossa vida, estar sempre à disposição de ajudar ao próximo, para que um dia nós possamos ver aquilo que nós fizemos e outros fazer adiante, possamos ser um farol de luz para aqueles que precisam tanto quanto nós. Agradecemos, mestre, pela oportunidade de estar sempre aprendendo, e mais do que isso, colocar em prática. O Senhor esteve conosco agora,